O primeiro anexo que eu quero te mostrar aqui é esse formulário CEP, tá? Esse formulário CEP que eu vou te entregar é um formulário para te explicar mais ou menos como é que é o andamento daquilo que eu estou querendo identificar para ti, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir um site aqui na internet, tá? Para você me acompanhar. Um site na internet. E nesse site eu vou entrar no site da Sigma Zone. Sigma Zone é um site na internet disponível aí para quem quer utilizar, tá? Eu vou colocar para português para ficar mais fácil para quem não entende o inglês, tá? Eu vou colocar aqui catapulta virtual. Imagine que isso aqui é um processo seu, tá? É um processo. Todo mundo tem fenômenos, tem processos, né? Que querem controlar, estabelecer. Imagina que aqui é uma máquina. Essa máquina, ela tem um alvo. O alvo da máquina é 250. E quando você pega isso aqui, ó, por exemplo, e lança, você lança e cai ou fora ou dentro do alvo especificado, tá? Aqui eu tenho um limite inferior e o limite superior de especificação, tá? Então a minha bolinha aqui caiu dentro do esperado, tá? Mas o que é que está acontecendo no caso de vocês, no processo de vocês? Ó, a bolinha que vocês lançam, ela não cai dentro do limite que se está esperando que ela caia dentro, que a gente chama de limites de especificação, tá caindo fora. E você aplicou um ciclo PDCA para pegar essa bolinha e colocar essa bolinha dentro dos limites esperados, tá bem? E melhorar assim o seu processo, tá certo? Então imagina que depois que você aplicou as suas melhorias, tá? Depois que você aplicou as suas melhorias, tá? Imagina só que você vai fazer os lançamentos agora, vai fazer um acompanhamento agora, e fazendo esse acompanhamento, você chega à seguinte conclusão, tá? Vou colocar aqui só uma avaliação. Imagina aqui que a gente está fazendo uma avaliação de 10 dias seguidos, tá? Vou criar aqui 10 dias seguidos. E aí você fez os seus lançamentos agora, e aí você encontrou essas distâncias de lançamento aqui, tá? Você encontrou essas distâncias de lançamento aqui, tá? Deixa eu dar aqui um Ctrl U, substituir ponto por vírgula, substituir tudo, ok? Muito bem. E aqui já é o resultado final que você encontrou após aquelas semanas em que você começou a fazer aqueles lançamentos, tá? Aquela catapulta é comparada a qualquer fenômeno. Pode ser o peso do chocolate, pode ser a data de entrega, pode ser a quantidade de dias de entrega dentro ou fora do prazo, tá? Pode ser um indicador de performance da qualidade da pintura, se você tem um escritório de arquitetura, qual é a qualidade da pintura, tá bom? Então, eu tenho inúmeras maneiras de fazer as avaliações, e aí no final de tudo, eu tenho aqui os meus lançamentos, que seria o resultado final, depois que eu apliquei o plano de ação, tá? E aí, como é que eu construo essa carta de controle? Eu estou colocando aqui de maneira visual, só para te dar uma ideia do que é a carta de controle, tá certo? Mas sabendo que na bem verdade mesmo, a gente não constrói cartas de controle de maneira manual. A gente constrói normalmente através de softwares. Aí o melhor software para isso é o software Minitab, tá bem? Eu vou colocar, depois de mostrar esses 3 anexos aqui, que são manuais, eu vou colocar uma videoaula, ou algumas videoaulas, tá? Te explicando como aplicar uma carta de controle dentro do Minitab. Vai ter um vídeo de como instalar o Minitab, usar o Minitab, que eu acredito que você vai usar muito, pode usar muito aqui, tá? Um vídeo explicando como usar o Minitab, que é um vídeo que foi gravado tanto para o curso de Greenbelt, quanto para o curso de controle estatístico de processos. Eu vou colocar esse vídeo para você assistir. E depois desse vídeo, eu vou colocar um exemplo de construção de uma carta de controle. Aí eu posso colocar um ou dois exemplos, tá? De construção de carta de controle dentro do Minitab, que é um software que não é gratuito, mas você pode baixar a versão gratuita dele para você utilizar no seu computador e utilizar nesse sentido, tá bom? Mas voltando para cá, pessoal. Aqui eu tenho os resultados que foram atingidos depois que eu apliquei as minhas melhorias no processo. Ou seja, eu encontrei qual era a configuração ideal de funcionamento do meu processo para que ele me entregasse esses meus lançamentos dentro do alvo que eu queria, que era 250, ou entre 230 e 240 e 260, tá bem? Então aqui
eu tenho os meus resultados, tá? Aqui, para construir a carta de controle, eu tenho que tirar a média dos valores que foram identificados aqui. Aqui está a minha média. Já está estabelecida aqui, tá? O desvio padrão, desvipad. Opa. Desvipad. Tá? Pode ser A. Vou pegar o desvio padrão aqui do meu processo. Enter, tá? Já encontrei. Vou colocar com duas casas. Muito bem. O limite superior de controle. Como é que ele é calculado? Ele é a média mais 3 vezes o desvio padrão. Enter. Tá. E o limite inferior de controle é igual à média, que está aqui em cima, né? Menos 3 vezes o desvio padrão. E aí eu encontrei já os meus valores relacionados à média do processo, tá? Imagina que esses 10 lançamentos foram feitos em 1 hora, tá? Dentro daquela hora. Mas eu posso fazer esses 10 lançamentos 10, 8 horas da manhã, 10, 9 horas da manhã, 10, 10 horas da manhã, 10 lançamentos de 11 horas da manhã e pegar os resultados dele, tá bem? Só um instantinho. Muito bem. Saúde para mim, né? Obrigado. Então, pessoal, vamos construir aqui agora a minha carta de controle, tá? Eu tenho o meu limite superior e limite inferior de controle, tá? O meu limite superior de controle, que é a média mais 3 vezes o desvio padrão, eu encontrei que é 253,20. Muito bem, tá aqui ele, 253,20. Muito bem, tá? Aqui eu tenho o valor da média mesmo do processo, que foi quanto, gente? 242,14. Deixa eu colocar ele aqui menorzinho. Muito bem. E aqui no final, gente, aqui no final eu vou ter o limite inferior de controle, que vai ser quanto? 231,08. Muito bem. Muito bem. Agora eu tenho os meus valores, ó. Eu tenho o valor do primeiro lançamento até o 10º lançamento nesse caso, né? Tá? E aqui, imagina só, o meu primeiro lançamento foi 242,77. 242,77, digamos, tá? Deixa eu pegar direitinho aqui. 1, 2, 3, 4, ok. Digamos que o 242,77, ele tá bem aqui em cima. Ó. Vou marcar de pretinho para facilitar para a gente, tá bom? Ele tá aqui, muito bem. Aí depois, no meu segundo lançamento, eu fui para 239,08. 239,08, digamos que ele está, pessoal, aqui, ó, 239,08, o segundo lançamento, ele está aqui, beleza. Então, o próximo foi 236,31. 236,31, digamos que está aqui, ó, 236, digamos que está aqui. Muito bem. Aí agora eu tenho 241,86. 241,86. 24186. 24186, digamos que está aqui. Muito bem. Aí o quinto lançamento, 242,9. 242,9. Ele está aqui. Digamos que ele está aqui em cima. Tá bom? Eu estou pegando aqui, ó, 242, como se fosse 242,9 aqui. Não está preciso, é claro, né? Isso aqui não está preciso, porque aqui eu não coloquei uma regra de valores, que aqui é para você ter um entendimento do que é a carta de controle. Mas para realmente estudar, aprender a utilizar, aí eu vou colocar alguns vídeos aqui para frente para te explicar um pouco mais. Aqui é só para você ir visualizando essa variação com o tempo, tá? Muito bem. Muito bem, a gente chegou aqui no 5, né? O 6 agora é 245, 245, digamos, ó, que ele já está quase aqui em cima. Muito bem. Aí agora, o 7 é 242. Aí digamos que o 242 esteja aqui, tá? Aí agora, 245 aqui. Muito bem. Aí agora, 249, né? Vou colocar Ctrl Z, 249 está quase aqui. Aí agora o nosso nono lançamento, que é 238. Olha como ele reduziu agora. 238. Aqui, 238. Digamos que está aqui. 238. E por fim, 242,08, que está bem em cima aqui. 242,08. Olha, se eu colocar agora, pessoal, uma linha
Deixa eu inserir aqui formas, inserir aqui essa linha de acompanhamento. Essa linha ela está na cor azul, mas eu vou alterar, eu vou colocar ela laranja aqui para ficar visualmente melhor, tá? Então, vou colocar vermelho, pronto. Olha o que está acontecendo com o processo. O processo veio para cá, tá? Daqui, deixa eu avançar 2 vezes. Deixa eu colocar aqui o contorno dele, colocar aqui vermelho, muito bem. Olha aqui agora, o processo estava aqui. Aí ele reduziu. Depois agora, olha o que aconteceu com ele. Ó. Ele variou para cima. Por que está nessa variação, Israel? Isso aqui é a variação do próprio processo, tá? Porque tudo na vida varia, né? Tudo na vida varia. Olha o que aconteceu. Ele tendeu agora para um crescimento, ó. O valor tendeu para um crescimento. Novamente, ó. Aqui quase que ele sai do limite esperado, né? Eu ia produzir itens fora de especificação nesse caso, mas não produzi. Opa, aqui é aquele reduziu na realidade, veio para cá. Isso. Aí aqui agora ele teve um grande aumento. Olha só, gente. Não, aqui ele teve um aumento, né? Aqui eu acredito que... Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Aqui eu acredito que ele veio para cá. Isso. Muito bem. E terminou aqui. Beleza. Então aqui, ó, dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele desceu. Olha. E agora, pessoal, ele veio para cá. Pois é, se você continuasse fazendo avaliações, essa carta de controle ela não ia começar a variar para cima e para baixo? Iria sim. E de onde é que vem essa variação? É a variação intrínseca ao processo, né? Intrínseca é aquela que está relacionada à internalidade do processo, né? A gente não tem muito o que fazer em relação a isso, porque são variações que acontecem dentro do próprio processo. Ok, pessoal? Agora, imagina só se a gente continuasse avaliando e tivesse um ponto aqui em cima do limite superior de controle. Isso significaria o quê? Significaria que o teu processo saiu de controle estatístico. Por quê? Porque tudo que está acima do limite superior de especificação, ou então aqui, por exemplo, ó, o que está abaixo do limite inferior de especificação, faz com que a gente entenda que nós não estamos conseguindo controlar o processo dentro dos limites de especificação. Então imagina só que você tinha um alvo, tá? Qual era o teu alvo? Você vai se lembrar. O teu alvo era 250. Tá? O teu alvo era 250. Percebe que aqui o teu processo está variando entre 231 e 253. Tá bem? Essa variação no processo faz com que você tenha ideia se você está conseguindo cumprir ou não aquele teu objetivo de 250. Tá bem, pessoal? Então, como é que eu sei que eu estou cumprindo ou não? É através da capabilidade do processo. Capabilidade do processo já é um outro assunto que está vendo que para a gente fazer uma avaliação de cartas de controle muito ampla é um curso de pelo menos aí 16 horas de duração, entenderam? Mas para usar no PDCA, o que é que basta? Basta você construir a sua carta de controle, que pode ser manual, como essa minha aqui, desde que você respeite esses limites e coloque um limiar aqui correto, né? Com uma escala correta aqui para você construir manualmente e mostra esse relatório. Existem softwares específicos como o Excel. Vou te mostrar aqui uma carta de controle que já está automática, você digitar ela já fica automática, tá? E também, pessoal, tem a opção de vocês usarem um software mais específico, como no caso do Minitab, que é espetacular, que já gera tudo, gera CP, CPK, tudo, através do assistente. Uma das aulas que eu vou postar aqui para vocês assistirem, eu vou comentar lá dentro também sobre o que é capabilidade, só para te dar uma luz, para facilitar o teu uso da carta de controle. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, aqui está essa carta de controle manual que eu criei para que você compreenda, né? Compreenda pelo menos aí razoavelmente bem o que é uma carta de controle, essa variação que ela tem, tudo bem?